Existe uma pergunta silenciosa que ninguém, em nenhum momento da sua vida, teve a coragem ou a clareza de te fazer. Nem o seu terapeuta, nas sessões mais caras e profundas, onde vocês revisitam a sua infância. Nem os livros de desenvolvimento pessoal que se acumulam na sua estante, prometendo milagres em 10 passos fáceis. Nem os vídeos de motivação que você assiste em looping, buscando um espasmo de energia que desaparece antes do vídeo acabar. A pergunta é esta, e ela exige uma honestidade brutal. Por que você, que já leu tudo sobre hábitos, que sabe exatamente o que deveria fazer, que detém o mapa completo do tesouro nas mãos, ainda está paralisado no exato mesmo lugar? Não é uma pergunta retórica para te fazer sentir culpado ou inferior. A culpa é uma emoção fraca, e nós não trabalhamos com ela aqui. Esta é a pergunta mais perigosa, desconfortável e importante que existe para quem sente que a própria existência está sob um bloqueio invisível, uma barreira de vidro que separa o seu eu atual do seu eu potencial. E a resposta, eu te garanto, vai incomodar profundamente as suas estruturas. Não porque você seja fraco, não porque te falte disciplina, força de vontade ou sangue nos olhos, como dizem por aí, mas porque o problema real nunca, em nenhum momento, foi o que você pensava que era. Nos próximos 20 minutos, nós não vamos te dar dicas. Nós vamos realizar uma intervenção cirúrgica. Vamos entrar dentro do seu cérebro de forma literal, não metafórica. Vamos dissecar com a frieza de um bisturi o que a neurociência e a psicologia comportamental descobriram nos últimos 30 anos sobre a patologia da inércia humana. Vamos entender por que seres inteligentes sabem o que fazer, mas agem como se não soubessem. E quando terminarmos esta autópsia, você não vai sentir o peso da culpa, você vai sentir o choque elétrico da clareza. E a clareza é o fim da sua escravidão voluntária. Imagina essa cena com detalhes cirúrgicos, e eu sei com absoluta certeza que você a conhece intimamente. São 10 horas da noite de um domingo qualquer. O silêncio da casa pesa, interrompido apenas pelo som da sua própria respiração. Você está deitado na cama, olhando para o teto, e começa a construir um monumento de papel, uma fantasia de quem você gostaria de ser. Amanhã será o dia 1, o recomeço. Acordo às 6 da manhã, suor no rosto, foco total, sem distrações. Leio 30 minutos de algo denso. Começo aquele projeto que estou adiando há 3 semanas. O projeto que realmente mudaria a minha vida. Você sente um calor no peito. Uma euforia química invade o seu sistema. É a dopamina da antecipação, o cérebro te recompensando por uma vitória que você ainda não conquistou. Você adormece abraçado a essa mentira confortável, acreditando piamente na sua própria transformação mágica da noite para o dia. O alarme toca às 6 da manhã. O som corta o silêncio do quarto como uma navalha enferrujada. E naquele milésimo de segundo decisivo, a versão de você que fez os planos heróicos de domingo morre asfixiada pela realidade. O cérebro antigo assume o controle instantaneamente. Você apaga o alarme. 5 minutos de anestesia. Mais 5. Quando você finalmente abre os olhos de verdade, amanhã já se foi. São quase 8 horas. O celular já está fundido à sua mão como uma extensão do seu corpo. O feed do Instagram ou do TikTok já drenou a sua primeira hora de lucidez e energia mental. A versão de você que conquistaria o mundo, que leria, que criaria, ficou soterrada sob os lençóis da negação. Quantas vezes você já assistiu, impotente,
ao enterro das suas próprias promessas? Eu não preciso da sua resposta em voz alta. Eu conheço o ciclo. Eu vejo as cicatrizes invisíveis da frustração na sua voz. E sei algo que você, no meio do seu desespero, ainda não percebeu. Você não é preguiçoso. Você não tem uma falha de caráter incurável. Você tem um cérebro que foi esculpido por 200.000 anos de evolução brutal para fazer exatamente o que fez nesta manhã de segunda-feira. Evitar o desconforto a qualquer custo e economizar energia para uma emergência que nunca chega. O problema não é você, a pessoa. O problema é que você está tentando dirigir uma máquina de alta performance, complexa e instintiva, sem nunca ter lido o manual do motor. E quando você não entende o sistema operativo da sua própria mente, o sistema te devora. Você tentou resolver essa paralisia com motivação. É uma estratégia infantil. É como tentar apagar um incêndio florestal jogando perfume caro nas chamas. Funcionou por 2 ou 3 dias, talvez uma semana, se o vídeo que você assistiu ou a palestra que você ouviu foi boa o suficiente para te dar um espasmo de energia. Depois, a maré química baixou, a realidade voltou. E cada vez que você falhou, você não perdeu apenas o hábito que tentava construir, você perdeu um pedaço da sua confiança. Você acumulou a prova biológica e psicológica de que você não consegue manter o ritmo. Este é o mecanismo real de destruição do seu potencial que precisamos dissecar e destruir hoje. Os neurocientistas chamam esse fenômeno de lacuna de intenção-ação. É o abismo negro, profundo e silencioso que existe entre saber o que é certo e ter a força biológica e mental para executá-lo no momento da resistência. E esse abismo é muito maior do que qualquer livro de autoajuda jamais ousou admitir. Um estudo fundamental, publicado no British Journal of Health Psychology, acompanhou 248 pessoas durante 2 semanas para entender quem realmente mudava o comportamento. Dividiram os participantes em 3 grupos distintos. O primeiro grupo recebeu motivação. Leram textos inspiradores sobre os benefícios do exercício para o coração e a longevidade. Foram inspirados. O segundo grupo recebeu instrução, o mapa técnico de como e por que fazer. O terceiro grupo não recebeu discursos calorosos, nem mapas complexos. Recebeu um formulário em branco para preencher com uma única frase, quando e onde o ato de exercitar aconteceria. Os resultados foram um insulto direto e doloroso a toda a indústria da motivação barata. O grupo motivado, aquele que saiu da sala sentindo que podia conquistar o mundo, teve a mesma taxa de sucesso que o grupo que não recebeu absolutamente nada. Pífios, 35% de adesão. A inspiração não mudou o comportamento. Ela apenas deu uma sensação passageira e enganosa de bem-estar. Mas o terceiro grupo, aquele que apenas definiu a arquitetura da decisão, que especificou o quando, o onde e o como, tiveram uma taxa de sucesso de 91%. 91% contra 35%. A diferença brutal não foi o esforço, a força de vontade ou a raça. Foi a forma como o cérebro processou a intenção. O cérebro humano odeia o vago. O vago é o território sagrado onde a procrastinação reina absoluta. Eu vou ser mais saudável, é vago. Eu vou correr na Praça X, às 7 da manhã de terça-feira. É um comando tático que o cérebro entende e respeita. Para entender por que isso acontece com tanta frequência,
Você precisa conhecer os 2 inquilinos que moram em guerra perpétua dentro do seu crânio. Sem usar termos médicos desnecessários, vamos chamá-los pelo que eles realmente são na prática. Primeiro, o cérebro antigo, o reptiliano, o límbico. Ele é o mestre da sobrevivência imediata. Ele só quer 3 coisas: prazer rápido, conforto absoluto e economia total de energia. Ele vive no agora. Para ele, o seu projeto de vida para daqui a 5 anos não vale o esforço de sair da cama quente e confortável às 6 da manhã de uma segunda-feira fria. Segundo, o córtex pré-frontal, a joia da evolução humana, a parte mais recente e sofisticada. É aqui que moram os seus sonhos, seus valores estoicos, sua lógica e sua visão de futuro. É ele que faz os planos grandiosos de domingo à noite. O problema biológico? O córtex é lento, caro em termos de energia, gasta muita glicose e demora a dar o boot de manhã. Às 6 da manhã, quando o alarme toca, o cérebro antigo já ganhou a corrida e desligou o alarme antes mesmo que o córtex pré-frontal tenha aberto os olhos e carregado o sistema operativo. É o que chamamos de esgotamento do ego. Sua força de vontade não é um poço infinito, é uma bateria finita. Se você gasta o dia inteiro lutando contra pequenas tentações e tomando decisões triviais, à noite você está desarmado. É por isso que você come o que não deve à noite. É por isso que você cede às distrações mais fúteis quando está cansado. É por isso que os planos de domingo à noite morrem na segunda-feira à tarde. Não é uma fraqueza moral, é física biológica. E biologia pode ser entendida, e o que pode ser entendido pode ser trabalhado. Mas existe um nível ainda mais sombrio. Algo que a maioria dos vídeos de produtividade nunca menciona, porque destrói a venda de ilusões rápidas. Existe um mecanismo no seu cérebro chamado homeostase psicológica. Da mesma forma que o seu corpo possui um sistema para manter a temperatura constante em 36 graus, não importa se está nevando ou fazendo 40 graus lá fora. O seu cérebro possui um sistema para manter a sua identidade estável. Ele tem um retrato, um mapa mental de quem você é, baseado em anos de repetição e autopercepção. Se o seu retrato interno, construído inconscientemente, é o de alguém que tenta, mas falha, alguém medíocre, alguém que procrastina, o seu cérebro vai sabotar ativamente qualquer esforço de mudança que ameace essa imagem familiar. Ele prefere que você esteja miserável, mas consistente com a imagem que ele conhece, do que vitorioso, mas irreconhecível. É o seu termostato de identidade. Você começa um hábito novo, ele funciona por 2 semanas, você se sente ótimo e, de repente, você para. Sem motivo aparente. Não foi uma crise externa. Foi o seu sistema de segurança interno disparando um alarme silencioso. Isso não somos nós. Você está ficando disciplinado demais. Volte para a base. Volte para a mediocridade conhecida e segura. Enquanto você não resetar o termostato da sua identidade, você pode mudar o hábito 10.000 vezes. Você sempre, inevitavelmente, voltará para a temperatura original da sua falha. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em sua época, o imperador filósofo, entendeu isso há 2 milênios, muito antes de scanners de ressonância magnética existirem. Nas suas meditações, ele não escrevia para se motivar com frases de efeito. Ele realizava uma manutenção diária e rigorosa da sua própria identidade.
Ele escrevia para se lembrar de quem ele havia decidido ser, antes que o mundo e o seu próprio cérebro antigo decidissem por ele. Todos os dias, sem exceção. Não porque esquecia, mas porque sabia que o cérebro esquece, que o cérebro antigo puxa para o familiar, para o instintivo, para o barro, que a homeostase psicológica não dorme em serviço. Ele não chamava isso de neurociência. Ele chamava de virtude, o ato deliberado e diário de reafirmar a sua identidade através da ação correta. O nome mudou. O mecanismo biológico é exatamente o mesmo. Agora vamos dissecar o ciclo vicioso que prende 99% das pessoas que tentam mudar. Eu vou descrevê-lo, e você me diz, no silêncio da sua mente, se reconhece cada passo. Fase 1. A euforia da decisão. A motivação está alta. Você assistiu a um vídeo, leu um livro e decidiu mudar. Você sente que desta vez é diferente. Fase 2. O progresso frágil. Os primeiros dias funcionam. Você acorda cedo, você foca. Você se sente orgulhoso. É a lua de mel da mudança. Fase 3. O primeiro obstáculo real. Um dia ruim no trabalho. Uma noite mal dormida. Uma tentação que surge do nada. Algo que exige um esforço que você não previu. Fase 4. A quebra. Você falha um dia. Come o que não deve. Pula o treino. Cede à distração. O ritmo quebra. E a fase 5, a mais letal e invisível. O julgamento e a condenação. Aqui está o erro fatal que destrói o seu futuro. Você não apenas para o hábito temporariamente. Você usa essa falha pontual como evidência definitiva de que você não consegue manter, de que isso não é para você, de que você tentou e falhou, cai como sempre. Você pega essa falha e a alimenta diretamente para o monstro da sua identidade fracassada. Você reforça o seu termostato de identidade para a mediocridade. Faz com que na próxima tentativa, se houver uma, o seu ponto de partida psicológico seja ainda mais baixo, com menos confiança e mais medo. Os psicólogos chamam esse ciclo infernal de espiral descendente de autoeficácia. Autoeficácia é a crença profunda que você tem na sua própria capacidade de realizar algo difícil. Cada falha que você interpreta como prova de incapacidade reduz essa crença vital. E quanto menor a crença, menor a probabilidade de você tentar de novo com seriedade. E quanto menor a probabilidade de tentar, mais evidência você acumula de que não consegue. É um loop perfeito de destruição da vontade. Mas aqui está o que é fundamental que você entenda hoje, para quebrarmos essa corrente. O loop não foi criado por uma falha inerente em você. Foi criado pela forma fundamentalmente errada como te ensinaram a tentar mudar. Tentar mudar os hábitos sem mudar a identidade profunda é como tentar pintar uma parede que está podre e úmida por dentro. A tinta pode ser cara, a pincelada pode ser perfeita, a cor pode ser linda. Em poucos dias, o mofo virá de dentro para fora, descascará a superfície e destruirá todo o seu trabalho. Não porque a tinta fosse ruim, mas porque a parede não estava pronta para recebê-la. A parede é a sua identidade. O mofo é o seu termostato de identidade configurado para a falha e o conforto imediato. E enquanto essa parede não for tratada e a identidade não mudar, nenhuma tinta de hábito de sucesso vai durar. Então, como se quebra esse loop de anos de frustração acumulada? Não é com mais motivação barata. Nós já passamos dessa fase. Não é com uma rotina matinal mais rígida e punitiva de 15 passos.
Não é com mais chicotadas de força de vontade que só te deixam exausto, com uma única mudança de perspectiva, que parece pequena, mas é tudo. A mudança é esta: parar de perguntar o que eu preciso fazer e começar a perguntar, com voz firme e soberana, quem eu decidi ser. A diferença entre essas duas perguntas é a diferença entre uma lista de tarefas penosa e uma transformação permanente de identidade. E identidade é o único nível em que a mudança é autêntica e dura para sempre. Voltemos ao estudo dos 248 participantes do ginásio. Porque o grupo que escreveu quando e onde fazer exercício teve 91% de adesão? Não foi por motivação extra. Eles não saíram de lá inspirados. Foi porque ao escrever o plano específico, Dienstag, 7 Academia X, eles criaram uma identidade momentânea. O cérebro deles não recebeu uma instrução de tarefa vaga como preciso ser mais saudável. Recebeu uma instrução tática de identidade. Eu sou a pessoa que está na Academia X às 7 de terça-feira. O cérebro adora instruções de identidade porque elas poupam energia cognitiva. Não há debate interno. É um comando. E identidade é infinitamente mais poderosa que tarefa. Os estoicos chamavam isso de prohairesis. É uma palavra grega que não tem tradução exata para o português. Mas o significado mais próximo é a faculdade soberana de escolha moral, a capacidade absoluta de decidir quem você é, independente das circunstâncias externas. Epiteto, o escravo que foi quebrado fisicamente, mas que se tornou um dos filósofos mais influentes da história, escreveu com autoridade: você não controla o que acontece com você, mas você controla de forma absoluta quem você decide ser diante do que acontece. 2000 anos depois, o psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que sobreviveu aos horrores indescritíveis dos campos de concentração nazistas, chegou à mesma conclusão libertadora. Entre o estímulo, o horror e a resposta à ação, existe um espaço sagrado. Nesse espaço está o nosso poder de escolha. Na nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade eterna. Um escravo grego e um prisioneiro austríaco. O mesmo mecanismo biológico. A mesma verdade universal. O que você controla não é o que acontece fora de você. É quem você decide ser diante do que acontece fora e dentro de você. E essa decisão soberana começa muito antes de qualquer hábito. Começa na identidade. Então, como se muda a identidade? Não de uma vez, em um momento mágico de iluminação. Não com uma decisão grandiosa e pública. Acontece com o que chamamos de votos de identidade. O psicólogo James Clear usa essa metáfora perfeita. Cada ação que você toma de forma consistente com quem você quer ser é um voto depositado na urna dessa nova identidade. Cada vez que você acorda no horário que definiu, você não está apenas levantando. Você está depositando um voto na identidade de uma pessoa disciplinada. Cada vez que você escolhe a comida que respeita o seu corpo, você está depositando um voto na identidade de alguém que se valoriza. Cada vez que você não age em conformidade com a sua identidade antiga, quando você resiste à distração ou à preguiça, você está depositando um voto na identidade oposta. Não se trata de perfeição. A perfeição é a armadilha do ego para te manter paralisado. Trata-se de ganhar a eleição interna por maioria simples, de ter mais votos na urna da soberania do que na urna da submissão.
Isso muda tudo na sua forma de encarar os hábitos. Quando você erra um dia, e você vai errar porque somos humanos e falíveis, o objetivo não é não errar amanhã. O objetivo não é resetar o contador. O objetivo é fazer a única pergunta soberana: o que uma pessoa com essa identidade que eu decidi ter faz depois de errar um dia? E a resposta é sempre a mesma, sem drama, sem culpa e sem julgamento. Ela volta, sem iniciar do zero, sem renegociar o contrato, simplesmente volta para o trilho. Porque a identidade não foi destruída pelo erro individual. A identidade é maior do que qualquer falha pontual. Marco Aurélio errou. Ele próprio escreveu sobre os dias em que agiu por medo, os dias em que buscou a aprovação alheia, os dias em que não foi quem queria ser. E no dia seguinte, ele abria o seu diário e começava de novo. Não porque ele era perfeito, mas porque a sua identidade era maior do que os seus erros. E a sua prática diária de reafirmar essa identidade era mais forte do que qualquer falha individual. Isso é o que separa quem constrói um legado de quem apenas tenta e desiste. Não há ausência de falha. Relação com a falha. Então vamos fechar esta autópsia com uma única ideia, não uma lista de 10 passos. Uma ideia central, densa e transformadora. Você sabe o que fazer. Você sempre soube. O conhecimento nunca foi o seu bloqueio real. O problema foi sempre o sistema. Um cérebro antigo projetado para o conforto imediato e a economia de energia. Um termostato de identidade que te puxa de volta para o familiar medíocre. Um loop de falha que usa cada erro como evidência contra o seu futuro. E uma cultura inteira que te vendeu motivação barata como solução, quando a solução sempre foi a identidade profunda. A pergunta que eu te deixo hoje, no silêncio honesto deste momento, não é o que você vai fazer amanhã de manhã às 6 horas. A pergunta é esta: quem você decidiu ser? Agora, neste exato segundo, antes de qualquer hábito, antes de qualquer rotina, antes de qualquer lista de tarefas. Não quem você quer ser um dia, quando as circunstâncias mudarem e tudo estiver perfeito. Quem você decidiu ser agora? Antes do hábito, antes da rotina, antes de qualquer lista. Porque quando a identidade está clara e gravada em pedra na sua alma, os hábitos deixam de ser uma luta penosa contra si mesmo. Eles se tornam uma consequência natural, um ritual de confirmação de quem você realmente é. Se este diagnóstico deu nome ao bloqueio que você sentia no peito, mas não conseguia explicar em palavras, compartilhe este vídeo com uma pessoa que você sabe que também precisa ouvir isso. Não como um conselho arrogante, mas como um gesto de quem também está na trincheira lutando contra a própria inércia. E se você sente que precisa de um método técnico, profundo e estruturado para resetar esse termostato de identidade nos próximos 21 dias. O link com o caminho está logo abaixo, na descrição. Retome o comando da sua identidade. A soberania te espera. Até o próximo vídeo. Lembre-se, a mudança não começa com o hábito. Começa com a decisão soberana de quem você é.